Oi. Estamos ao vivo? Então, estamos ao vivo! Opa, boa noite! Boa noite! Vem chegando, gente! Boa noite, boa noite. Peraí, tô procurando a live, gente. Cadê? Sumiu! Estamos Eu tô entrando. procurando também. Chegamos um. Achei. Compartilhando agora. Compartilhando. Achei a gente aqui. Tem duas pessoas também achei. Compartilhar. Não, gente. Deixa eu compartilhar aqui. E... Me traz um. Eu só tô com um problema aqui. Compartilhado. Eu quero compartilhar como Alda. Pronto. Agora vai. Compartilhado. Obrigado pelo joinha. Já temos um joinha aí. Que ótimo. Estamos esperando. Boa noite, Rafael. A galera entrar. Rafael já mandou uma mensagem aqui que está ansioso pelo tema. Qual é o Rafael, gente? Espera que a gente vai. Rafael Casemiro. Rafinha! Valeu, Rafinha! Gente, estamos com legenda, inclusive, tá? Que chique. Que chique não, que apareceu um gostoso, agora vai. Juro. A gente está dando esse tempinho para a galera entrar e a gente já está aqui compartilhando nos grupos de WhatsApp. Exatamente, vamos compartilhando. Compartilhando aqui. Porque tem que compartilhar, encher. Não basta ser amigo, tem que acompanhar as lives. Exatamente. Aí, estamos aqui. Botando aqui na Professores para a Liberdade. Gente, é tanto grupo que eu fico assim, lembrei de todos. O pessoal do Meet. Deixar aqui, eu sei que o Rafael já está online, mas não sei se a Alexandra está, então eu já botei aqui no grupo também. Galera que já está assistindo a gente, se puder também compartilhar na linha do tempo de vocês, seria ótimo para impulsionar aí. Boa noite, Silmara, Leonardo, Luzinete. O Luzinete está aí, gente. Mary, minha mãe. Maria Cristina, boa noite. Deu uma travada aqui para mim. E aí, gente, vamos começar? Já está com 30 pessoas aqui. Você pode começar, né? Já sim. Gente, boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre representatividade, negritude, o antirracismo para além do discurso, né? Nas últimas semanas, nós vimos, em meio a várias notícias terríveis, nós vimos que a população negra tem sofrido muito, né? Sobretudo a população da periferia. E aí a gente teve a necessidade de conversar com essas mulheres pretas da periferia, que tem muito para dizer, porque precisa ser antirracista além do discurso. Não é mesmo? E para isso a gente tem aqui Patrícia Rangel, que é doutora em artes, humanidades. E a gente tem aqui Patrícia Souza, doutora em geografia, faz parte do Minha Vida e FRJ de Pinheiral. E mediando esse assunto, ninguém mais, ninguém menos do que Alda Mata, minha grande amiga, companheira, que abraçou esse projeto junto comigo. E é isso, hoje eu vou ficar no meu lugar, quietinho, ouvindo só essas três mulheres maravilhosas que têm muito para falar e eu tenho muito para ouvir. Tá? Depois que elas terminarem de falar, no finalzinho a gente vai abrir perguntas para quem estiver assistindo e aí eu vou passar essas perguntas para elas, tá bom? Meninas, sejam muito bem-vindas e é isso, é com você, Alda. Então, gente, muito boa noite, muito obrigada
por vocês estarem assistindo a live. Muito obrigada, Patrícia Rangel e Patrícia Souza, que toparam, né, estar aqui hoje. Antes, eu gostaria de passar uma informação que eu descobri hoje, né, que dentro da produção acadêmica, né, da população negra, as mulheres negras são a vanguarda, né, estão aí em maior número, bem como nos movimentos sociais negros. Então, nada melhor do que começar esse debate, que não será o único aqui nessa página, né, com essas duas queridas amigas e, né, profissionais de excelência. Então, eu vou pedir agora, né, para as Patrícias se apresentarem, começando aí pela Patrícia Souza, falar um pouquinho da trajetória dela para a gente. Então, gente, boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar o projeto pela iniciativa, né? Porque não basta a gente, numa sociedade racista, não ser racista, nós temos que ser antirracistas, né? Já dizia Angela Davis. Então, é muito importante iniciativas como essa, principalmente para dar voz a pessoas como eu, né? Mulheres pretas, periféricas, que sempre tiveram, na sua trajetória, estudar, né? No meu caso, estudei em escola pública, em toda a minha trajetória, então, esse é o meu lugar de fala, essa é a minha bandeira, né? Então, a necessidade de falar sobre esse assunto, principalmente devido aos últimos acontecimentos, né? Então, eu sou professora de Geografia, fiz licenciatura em Geografia na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, fiz mestrado também pela UERJ e doutorado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Então, a minha trajetória desde a escola pública foi também universidade pública, né? Eu sou fruto dessa produção de conhecimento, né, que vem das universidades públicas. Vamos lá, né? Agora passando a palavra para a Patrícia Rangel, se apresentar também. Patrícia, seu microfone está no mudo, tá, querida? Continua no mudo, Patrícia. Agora foi? Foi. Agora foi. Patrícia Rangel, eu tenho a graduação em Letras, fiz o mestrado em Letras e Ciências Humanas e o doutorado em Humanidades, Cultura e Artes. No mestrado, eu trabalhei a questão identitária do funk na Baixada Fluminense e o doutorado, análise das músicas de Martim, dos sambas do Martim da Vila, observando as questões sociais. Ai, ótimo, né? Então, meninas, vamos lá agora, né? Vamos dar início a esse debate, né? Eu vou começar, né, fazendo uma pergunta para a Patrícia Souza. No Brasil tem essa ideia de que existe uma convivência harmônica entre a população negra e a população branca, não havendo, portanto, nenhum tipo de conflito. Isso se deve ao fato de que o Brasil alcançou uma espécie de democracia racial. E aí, essa ideia de democracia racial no Brasil é verdadeira? Explica um pouquinho isso para a gente, Patrícia, por favor. É importante, só antes de eu começar, dizer quais são as minhas referências para poder iniciar esse debate, né? Então, a referência principal que eu escolhi para poder sulear, vamos dizer assim, esse debate, né, é Abdias de Nascimento. Então, Abdias de Nascimento, ele fala exatamente no livro dele, O Genocídio do Povo Negro, Genocídio do Negro Brasileiro, né, que é um livro do final da década de 70, que foi lançado no final da década de 70, e ele vem trazendo esse discurso, né, falando sobre o mito da democracia racial e pedindo para que a gente evolua nessa questão, falando sobre o genocídio do povo negro. Então, esse mito, o que ele se baseia? Na ideia de que pretos e brancos convivem harmoniosamente, desfrutando de iguais oportunidades de existência, sem nenhuma interferência, né? Então, essa ideia parte de uma concepção de um historiador, Gilberto Freire, né? Ele foi fundador do chamado lusotropicalismo, que foi um movimento que Gilberto Freire participou entre 1940 e 1960. Né? Esse lusotropicalismo, ele ia muito de encontro com as ideias portuguesas, colonialistas, né?
E falava que seria possível emergir dos trópicos uma civilização importante, né? Só que essa civilização, na verdade, que não poderia emergir, né? Não seria possível, seria impossível surgir uma civilização, né, importante nos trópicos. E aí ele trazia como exemplo os selvagens da África, selvagens, tá? Era assim que ele colocava, tá? E os indígenas no Brasil, que seriam os documentos viventes desse fato, tá? Então ele baseou esse estudo dizendo que o colonizador português que seria capaz de instituir civilizações importantes nas suas áreas de colônia, né? Que essas civilizações que lá estavam, né, ou o povo negro escravizado nessas colônias não seria capaz de construir uma sociedade, né, civilizada. Então, ele afirmava que os portugueses que iam criar, né, essa civilização avançada, mas, de fato, porque isso seria uma vocação do povo português. Né? Que vocação seria essa? Que ele tem até um livro que ele chamou de O Mundo que o Português Criou, né, que seria uma glória portuguesa, aonde esses portugueses, né, seriam os responsáveis, então, por criar, né, essa civilização baseada na miscigenação. Tá? Então, essa miscigenação entre negros, indígenas, brancos, cuja prática revelaria, então, essa vocação do povo português, ou seja, uma superioridade racial. Né? Então, coloca já os colonizadores como superiores na produção de uma civilização considerada uma civilização de fato. Né? E ele contribuiu, através dessa perspectiva, para a disseminação de práticas comuns no nosso cotidiano. Né? Por exemplo, o uso de eufemismo, para falar, por exemplo, da morenidade. Né? Ele usou esse termo morenidade com o objetivo de apagar a descendência africana no nosso país, né? Buscando embranquecer a pele negra e a cultura do negro, e é uma espécie de racismo bastante sofisticada, né, nesse sentido. Né? E aí, esse mito no qual eu me refiro é uma narrativa conservadora e muito cruel, né, que é muito propagada pela elite branca no nosso país e foi construída para silenciar o povo preto e afirmar essa supremacia. Né? Então, esse mito só vem a reforçar a existência, né, de um extermínio moral e cultural que teve também sequelas econômicas e demográficas. Né? Então, quando Abdias Nascimento ele fala sobre toda essa criação desse mito, ele nos sugere, então, um avanço nessa questão para que a gente fale agora, né, a gente não perca tanto tempo mais desmistificando o mito da, né, democracia racial, mas sim construindo perspectivas para superação do que nós estamos passando como processo global, que é o genocídio do povo negro. Esse é um processo que não é só nosso, ele vai ter particularidades em outras partes do mundo, né? Ele vai ter especificidades, né, em diferentes países, mas é um processo que a gente vem passando, né? Principalmente os povos afrodiaspóricos, em geral, vão sofrer esse processo, né? Em etapas diferentes, em medidas diferentes, mas somos conectados por esse processo que é o genocídio negro, né? Então, como é que isso se dá? Como é que esse mito ele conseguiu ficar enraizado na nossa sociedade, né? Os brancos, eles controlam os meios de disseminar as informações, vamos dizer assim, né? O aparelho educacional, formulação de conceitos, produção de armas, né? Os valores do país, né? Inclusive os valores religiosos, né? Embora nós tenhamos um Estado laico, o cristianismo, né, ele foi a religião imposta pelo colonizador desde a escravidão. Isso deixou raízes aí profundas na nossa sociedade, né, na estrutura da nossa sociedade. Então, essa narrativa aí do mito da democracia racial diz que o Brasil é um país multirracial e multicultural. Ninguém discorda disso, né? Então, é aí que é a grande questão. Ninguém discorda disso. O problema é que, com base nessa definição, nessa afirmação, a discriminação e o racismo sofrido pelo povo negro ele é silenciado em nome de uma falsa harmonia. Né? Então, os brasileiros com sangue negro sofrem discriminação, assim como alertou Abdias Nascimento. Né? Hoje, a gente pode dizer que quanto mais retinta a cor da pele, né? Quanto mais crespo é o cabelo, quanto mais marcantes são os traços negroides, mais acentuados serão os preconceitos sofridos por essa pessoa.
né? Então, quem sabe na prática, né, que é uma outra questão perversa, que a gente não vive uma democracia racial, são as pessoas negras mais pobres, né, que têm a sua narrativa silenciada e geralmente associada ao senso comum. Isso aí, né, não é o conhecimento que está na academia, né? E aí é a partir desse ponto que Abdias sinaliza isso já no final da década de 70. Vamos ter que discutir estratégias para acabar com o processo de genocídio do povo preto. Isso final da década de 70, tá? Então, é mais do que atual, a gente ainda está passando pelo mesmo processo. Recentemente, né, todo esse movimento que o Rodrigo se referiu logo no início aí da fala dele, vem exatamente de encontro com o que Abdias colocou para a gente como uma meta, né? Bom, e aí, em 2020, esse livro que eu estou me referindo, tá, que eu deixo aí como referência para vocês, o genocídio do negro brasileiro, processo de um racismo mascarado. Esse livro está completando 42 anos, né? E ele fala exatamente, né, como para poder fechar essa questão, que a democracia racial, como mito, traz à tona a constatação da situação do genocídio do negro brasileiro, né? Porque se você precisa falar que existe uma democracia, né, se você precisa reforçar que existe e colocar do lado desse nome democracia racial, é porque ela não existe na prática, né? Ele argumentava que não era apenas uma matança, né? O genocídio ele não é só a morte, vamos dizer assim, do povo preto física, né? Mas ela é a extinção dos valores culturais de um povo. Então, você não mata um povo apenas fisicamente. Você mata esse povo simbolicamente, culturalmente, religiosamente, né? Então, por exemplo, as religiões de matrizes africanas aqui na Baixada Fluminense, os terreiros, de candomblé, de umbanda, são duramente perseguidos. Nos últimos anos, a gente tem reportagens aí que mostram essa perseguição, assim como outras partes do Brasil, outras partes do Rio de Janeiro. Isso é simbólico, né? Essa violência é uma violência simbólica contra a religião de matriz africana e contra também é um ataque cultural. Então, você mata o povo de forma física, cultural e simbólica, né? É isso, eu acho que eu consegui aí, pelo menos eu tentei explicar o que é esse mito, para a gente conduzir, né, a questão do genocídio do povo preto e ao genocídio. Patrícia, perfeito. Patrícia Rangel, a Patrícia Souza falou da lei, né, Afonso Arinos, né, que foi lá promulgada, ou seja, ela passou a ser conhecida a partir de 1951, e ela coloca o racismo como uma contravenção penal, né, que significa que seria uma pena leve, né, na verdade não é nenhum racismo, né, é discriminação por raça, ainda não tem esse termo racismo, né. E a gente tem, a partir da Constituição de 1988, né, o racismo ele passa a ser crime e essa lei ela passa a ser vigente a partir de 1989. Só que a gente vê muito falar de racismo é crime, mas a gente também escuta muito sobre a palavra injúria racial. Você poderia explicar para a gente o que são essas palavras, injúria racial e o racismo, Patrícia Rangel? Injúria racial é uma ofensa a determinada pessoa, a um determinado grupo, mas é direcionado. Essa ofensa abala o psicológico e a dignidade, põe em xeque a honra da pessoa. Então, geralmente são palavras de cunho racista que são direcionadas a uma determinada vítima. Tem uma lei no Código Penal que, no artigo 140, terceiro parágrafo, que fala sobre a injúria, que é um crime. No entanto, nós vemos que a pena não é tão pesada quanto seria no caso do racismo. É reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. Nós temos casos de injúria racial midiáticos, como o da Maju Coutinho, quando ela foi ofendida. Temos também casos de jogadores de futebol, quando são chamados de macacos, ou então quando são jogados bananas para eles.
indicando que são macacos, de modo simbólico. Então, essas situações são chamadas de injúria racial. Eu estou ofendendo uma pessoa diretamente. Com relação ao racismo, ele é um ato que está direcionado a um determinado grupo, geralmente coletivo, e aí impede que esses grupos fiquem em determinados locais ou permaneçam em determinados lugares. É um crime inafiançável. Se trata de uma ofensa não pessoal. Eu não vou me dirigir a você, mas você está representando aquele grupo que eu não me simpatizo. É o coletivo. Então, não se trata de algo que estou direcionando a uma vítima, como no caso da injúria racial, mas a um conjunto, no caso, negros, quando se trata do racismo. Como, por exemplo, a gente pode usar o fato do negro não participar não entrar em um determinado estabelecimento comercial. Se ele for impedido, esse impedimento não é direcionado a ele, pessoa, mas é direcionado a todo um grupo, a todo um coletivo. Então, fica caracterizado como sendo um racismo. Um exemplo simples que a gente pode dar é a questão de um restaurante. Se você for barrado no restaurante, você está sofrendo racismo. Mas, se você entra nesse restaurante e as pessoas ao seu redor te olham de maneira diferente, se as pessoas ao seu redor vão usar xingamentos, não vão querer ter você por perto, isso seria uma injúria. Então, a diferença é essa. O racismo é o coletivo, é o simbólico, enquanto que a injúria racial é direcionada a uma determinada pessoa. No caso do racismo, ela é uma lei que está na Constituição Federal. Tanto o racismo como a injúria racial, elas são imprescritíveis, ou seja, a qualquer momento você pode mover uma ação contra essa pessoa que está ou sendo racista ou está cometendo a injúria racial. Deu para entender? Cara, com certeza, Patrícia. Assim, explicação perfeita, né? Eu só queria complementar que também tem diferença, né? Injúria racial é considerado contravenção, logo é uma pena simples, né? E o racismo é crime inafiançável, né? Então tem essa diferença, pena simples, porque né, você pode pagar multa, no caso, ao invés de ir preso. Então, agora, né, vou me direcionar a Patrícia Souza e nos últimos dias, né, como já foi muito bem dito, a gente ouviu muito falar de racismo, antirracismo, né? Mas a gente sabe que o racismo não é algo recente, não começou agora, né? Então, né, ele é fruto de processos históricos em que foram utilizados tanto a manipulação, né, de textos religiosos, como também manipulação de dados científicos. Você pode explicar para a gente, Patrícia Souza, por que o racismo ele é considerado estrutural e institucional? Sim, é importante lembrar, né, que o racismo não foi inventado pelo povo negro. Né? Primeiro ponto, a gente não pode esquecer isso, né? E ele é uma criação eurocêntrica, né, imposta não somente a nós negros, mas a outros povos também, né? Mas o racismo que a gente está falando aqui é o racismo que é imposto à população negra, né, no nosso país, como ferramenta de subordinação e desumanização, né, desde o princípio da escravidão até os dias atuais. Então, a gente tem que marcar a partir daí, né? E eu trouxe como referência, para poder falar sobre essa questão do racismo estrutural, institucional, o livro do Silvio Almeida. Ele é filósofo, jurista e autor do livro que tem o mesmo título, né? O mesmo nome, que é Racismo Estrutural. Bom, ele fala sobre racismo institucional e coloca, né, que o racismo institucional, por exemplo, ele é mais sutil, né, do que o racismo individual. Então, ele estrutura, geralmente, né, o racismo em 3 pontos. Racismo individual,
né, que seria um indivíduo que se comporta como racista na sociedade, que é muito mais fácil da gente identificar, né, quando ele se posiciona, se coloca, fala, expressa suas opiniões e tal, né, então isso é muito mais fácil da gente identificar no plano individual. Já o racismo institucional, ele não é tão fácil da gente identificar, né, por quê? Porque ele é sutil, né, ele vem, na verdade, ele ultrapassa porque ele mostra que ele está relacionado, por exemplo, às relações de poder de um grupo sobre outro, né? Então, ele extrapola esse plano individual e consegue alcançar, estruturar um grupo. Geralmente, esse grupo é dominante, está no poder, está nas principais instituições, né? E por isso que ele leva o nome de racismo institucional, né? Ou seja, se a gente pensar que o grupo dominante no meio institucional é racista, né, a gente vai ter o quê? Teremos, consequentemente, instituições que são racistas, que funcionam dentro dessa lógica, tá? Então, ele é mais sofisticado, né? Ele é mais sutil, mas não quer dizer que ele é menos destrutivo, não, tá? Ele vai causar uma grande consequência dentro da sociedade, principalmente na vida, né, no cotidiano de pessoas negras, né? Ou seja, como um exemplo, é a ausência de pessoas não brancas, né, em espaços de poder e prestígio. Isso é uma marca do racismo institucional, né? De acordo com Silvio Almeida, o domínio ele vai se dar, né, com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para manter um grupo racial no poder. Então, o racismo institucional, ele consegue fazer com que pessoas não brancas sejam excluídas do processo de acesso, né, a cargos, por exemplo, de chefia, né, a uma estrutura que ela fica difícil de você entrar, vamos dizer assim, né? Por exemplo, à medida que você, indivíduo negro, ascende na sociedade, né, acessa outros lugares considerados privilegiados, né, você se depara, né, com a situação de, muitas vezes, você ser o negro único naquele espaço, né? Isso, para mim, é uma coisa muito chocante, tá? Porque eu não naturalizo, nunca vou naturalizar esse tipo de situação, é impossível naturalizar, né? Outro exemplo é o termo boa aparência, né, nos anúncios de emprego, né? O termo boa aparência, ele foi agora proibido de ser utilizado, né, nos anúncios de emprego desde 2015, né? Tem uma lei que agora está em vigor desde 2015 e não permite, que proíbe o uso da expressão boa aparência ou qualquer outra semelhante em anúncios de emprego. Mas a gente sabe que, na prática, esse racismo, ele está tão enraizado na nossa sociedade que, na prática, né, a gente continua vendo ainda a presença do preto único, vamos dizer assim, né, ou do negro único, como vocês quiserem, né, em espaços de poder, né? Então, a gente precisa ampliar a presença dos corpos pretos nesses espaços, né? Bom, acho que é isso. Patrícia, perfeito aqui. Me identifico muito com a sua fala. Patrícia Rangel? Oi, fala. Então, Patrícia Rangel, já que a Patrícia Souza falou de boa aparência, né, desse mito do negro ou do preto único, né, porque no Brasil a gente tem essa ressignificação, né, até pela literatura e dos movimentos negros da palavra negro, tá, gente? Então, cada pessoa aí que vai dizer se prefere ser chamada de negro ou preto, mas já que a Patrícia Souza tocou nesse assunto, a gente sabe que na sociedade brasileira existe uma espécie de estereótipo das pessoas negras, né? Essa situação cria uma espécie de imaginário da população negra no Brasil. O que você acha disso, Patrícia Rangel? Oi, eu queria fazer uma proposta, uma dinâmica. Ou feche os olhos ou imaginem a cena. Vamos fingir de conta que não estamos na pandemia. Rodrigo até fechou os olhos. Não estamos na pandemia e temos um dia completo hoje. Então, eu saio, vou ao banco resolver uma questão financeira e sou recebida pelo gerente, muito educado, resolveu o meu problema e minha situação. Aí eu saio de lá, vou passar no consultório, porque eu tenho uma consulta. Sou recebida pelo médico, ele me atende
ele me dá a receita e eu vou embora. No caminho, eu passo numa obra. E essa obra tem o pedreiro, tem os ajudantes, o pessoal de trabalho ralando pra caramba. Por fim, termina meu dia, vou para casa, a minha empregada doméstica passa por mim e fala, se despede, porque deu o horário dela. Pois bem, vamos então agora abrir os olhos e vamos pensar. Esse gerente e esse médico, qual seria a cor deles no seu imaginário? Na maioria das possibilidades, dos pensamentos, nós vamos entender que o gerente do banco e o médico são brancos. Quando a gente fala de obra e da empregada doméstica, nós vamos associar ao negro. Por quê? A sociedade determina certos papéis e o lugar que esse negro deve ocupar. Essa proposta é uma dinâmica adaptada de uma que a Kênia Maria, uma ativista, fez, mas ela usou os príncipes e bonecas como referências. Então, príncipes, geralmente você imagina, geralmente não, na maioria das vezes, você imagina aquele homem branco, um determinado padrão de beleza, e as bonecas você imagina a Barbie. Então, essa proposta eu achei muito interessante, porque a gente consegue visualizar, nós vamos resgatar essa questão do imaginário social. Tem um texto que eu gosto muito, que é do Luiz Veríssimo, Racismo. Esse texto é uma conversa entre o patrão e o funcionário, e eles vêm falando a respeito do racismo. E lá ele coloca o negro na sua posição social e ele se vê na posição social superior. Então, tem um trecho que eu vou ler para vocês que diz assim: vocês têm toda a liberdade, têm tudo que gostam. Tem carnaval, tem futebol, tem melancia. E emprego é o que não falta. Lá em casa, por exemplo, estão precisando de empregada. Para ser lixeiro, para abrir buraco, ninguém se habilita. Agora, para uma cachaçinha e um baile, estão sempre prontos. Raça de safados, ainda se queixam. Então, o tratamento desse patrão com relação ao empregado reflete justamente o que a nossa sociedade enxerga, o imaginário da nossa sociedade com relação ao negro. Há estereótipos formalizados aos negros, como preguiçosos, malandros, farristas, e com relação à mulher, com a questão da mulher sensual, a mulher para o sexo, enfim, há definições pré-estabelecidas para o negro e a negra. Só que essa construção do imaginário, ela não aconteceu de ontem para hoje, mas é uma construção histórica e intensificada no final do século XIX, com o fim da escravidão, quando os negros e brancos, perante a lei, deveriam ter direitos iguais, mas só que isso não aconteceu. Pelo contrário, a ideia de superioridade branca, ela via os negros como entraves para a evolução do país, o progresso do país, de forma que eles criaram estímulos para a imigração de europeus e asiáticos para substituir a mão de obra dos negros libertos. Aí entra outra questão, que é a branquitude, né? Mas aí num outro momento a gente aborda essa questão. Mas, enfim, ou colocando os europeus e os asiáticos no lugar dos negros libertos, diminuiu a possibilidade desses negros conseguirem trabalhos regulares. Aí, sem condições sociopolíticas de se firmarem como homens livres, eles acabam, sem especialização, eles acabam procurando serviços alternativos. E aí sobram trabalhos domésticos, sobram vendas, subempregos ao redor do cais do porto. Então, são esses trabalhos que sobram são os subempregos que sobram para os negros que foram libertados.
Essa negação social do negro, ela foi acompanhada também de uma outra negação, como a Patrícia Souza falou, a negação da herança histórica e cultura africana. Então, graças a Deus, por meio de estratégias de resistência, essa cultura ainda está viva nos tempos atuais. Mas é fato que houve uma tentativa de anulação dessa cultura no momento que se tenta inserir no grupo conceitos europeus. Uma coisa que eu achei interessante numa dessas palestras que eu ouvi e fui é a questão da herança histórica. Então, quando você conversa com o italiano, ele tem orgulho, ele tem uma história para contar. Ele vai falar da terra dele, ele vai falar do povo, ele tem história. Quando você fala com os orientais, eles têm um maior amor à sua terra, à sua história. Enfim, o negro, por sua vez, essa história acabou sendo anulada. Infelizmente, nós não temos. Agora há uma proposta de estudos, né, africanos, mas recente, não é uma coisa antiga. E aí o negro agora está começando a se ver com uma história, porque até pouco tempo essa história não era falada. Aí entra a questão do negro no passado, que eles eram colocados à margem e, consequentemente, invisibilizados juntamente com sua cultura. Nos dias de hoje, no imaginário social, essas relações sociais em que o negro continua invisibilizado ainda é muito forte. Retomando o texto de Luiz Veríssimo, que fala sobre racismo, tem um outro trecho que eu acho muito legal, e fala assim, exemplifica essa questão do lugar do negro, frisa essa questão. Diz assim: eu não faço diferença entre negro e branco. Para mim é tudo igual. Agora, eles lá e eu aqui. Quer dizer, há um limite. Você precisa aprender qual é o seu lugar. Só isso. E digo mais, é por isso que não existe racismo no Brasil, porque o negro conhece o seu lugar. E enquanto o negro conhecer o lugar dele, nunca vai haver racismo no Brasil. Está entendendo? Então, a posição em que o negro ocupa faz com que ele fique invisibilizado e a sociedade não tem interesse em fazer com que ele fique em evidência. Terminei. Perfeito, Patrícia. Antes de passar a palavra para a Patrícia Souza, eu vi alguma coisa sobre referências. Assim que terminar a live, nós vamos disponibilizar, tá, todos os livros citados, os nomezinhos para vocês, tá? Na página Para Além do Discurso. Então, a Patrícia Souza vai dar mais uma palavrinha, né, sobre o racismo estrutural. Então, com você, Paty. O microfone está no mudo, Patrícia. Perdão, gente. É a minha primeira live. Primeira live. Reunião tem todo dia, agora live, assim, é diferente. Vamos lá. Então, só queria pontuar, né, que o Silvio Almeida coloca também como racismo estrutural, né, ele diferencia esse racismo individual, as diversas formas que nós vamos vivenciar o racismo na sociedade, né, mas ele pontua o racismo individual, o racismo institucional e o estrutural. O estrutural é aquele que ocorre em consequência da própria forma como a sociedade está organizada. Então, as relações políticas, a economia, as relações jurídicas, religiosas e até as relações familiares, reproduzem na sua estrutura o racismo. Então, falando assim, parece apavorante, como está na estrutura, não dá para combater, parece, Porque está na estrutura, a gente pensa logo quando fala sobre racismo estrutural, pensa numa casa. O alicerce dessa casa, ele é o racismo estrutural. As paredes dessa casa são as relações sociais. Se você coloca na base dessa casa o racismo, tudo aquilo que vier por cima, que for construído,
né, terá uma base racista, obviamente, né? Então, é uma relação que eu consegui, né, estabelecer aí, né, a partir de uma leitura, mas, assim, isso significa, será que a gente tem que jogar a casa no chão e começar a reconstruir essa casa? Né? De que maneira, é uma pergunta que eu faço até para quem está assistindo a gente, né? De que maneira a gente pode combater esse racismo que é estrutural? Né? É exatamente na base desse racismo. Né? Não dá para a gente levar adiante que nós temos uma sociedade democrática racialmente. Né? Não dá para a gente continuar insistindo no mito da democracia racial. E a gente tem que constatar, né, que as pessoas brancas no nosso país, e elas precisam também assumir isso, né, o lugar de privilégio que elas ocupam na sociedade. Isso está na estrutura da sociedade. Né? Então, para que você seja antirracista, né, dando as dicas aí, algum caminho para você ser antirracista, primeiramente é você se debruçar, né, sobre esses autores. Já indico aqui Abdias Nascimento, indiquei de novo o Silvio Almeida, né, que são pessoas pretas que estão debatendo e discutindo isso, né, que no caso, né, do Abdias Nascimento, que deixou esse legado para nós, né, ele faleceu em 2011, mas que deixou esse legado para nós, e o Silvio Almeida, que segue com esse legado, né, então não cabe também somente a nós, pessoas negras, pretas, da melhor forma como vocês queiram falar, né, não cabe a nós somente a luta antirracista. A luta antirracista é uma luta da sociedade, né? Então, a pessoa branca que não sabe como agir para ser antirracista, ela tem que se debruçar primeiramente e ler, né? Ler, procurar se informar e entender o seu lugar de privilégio dentro da nossa sociedade. É isso. Muito obrigada por essas perfeitas colocações, Patrícia Souza. E eu vou devolver agora a bola para a Patrícia Rangel, já que a gente falou sobre essa questão do imaginário, né, negro, né, das populações negras, do povo negro no Brasil. Eu acho que uma coisa que falta muito, né, e eu vejo aqui os comentários, né, da galera, que é muito bom ter representatividade. Então, pegando esses comentários, né, é muito bom ter representatividade, né, porque representatividade é sobre ocupar os espaços. Patrícia Angel, você poderia falar um pouco sobre representatividade para a gente? Posso. Quando a gente fala em representatividade. Aí sai rapidinho. Peraí. Travou, voltei. Então, quando a gente fala em representatividade, nós estamos falando sobre nos sentirmos representados por alguém ou por um grupo de alguma forma, seja fisicamente, seja no comportamento ou na cultura. E aí a gente para pensar e refletir. Qual é a nossa referência? O que é ser negro numa sociedade em que predomina uma história branca? Qual é a nossa identidade? São 3 questões que a gente tem que refletir e analisar. Essa representatividade não pode ser somente discursada, mas ela precisa tornar realidade, tomar corpo. Apesar de hoje em dia nós vermos negros ocupando mais espaços dentro da sociedade, ainda é muito discreto. Apesar, nós temos uma população negra mais da metade, em torno que pessoas que se declaram negras está em torno de 56%. Mas a gente observa que, tanto na mídia, na política ou profissões privilegiadas, a maioria que ocupa essas funções são brancas. A mídia ela até tenta retratar modelos sociais pré-estabelecidos. Só que esses modelos que são representados nem sempre condiz com o que realmente acontece. O que acontece? O que passa na televisão com relação aos negros? Geralmente se fala sobre bandidos, se fala sobre pessoas pobres, fala sobre empregadas domésticas. Então, é apresentada à sociedade funções subalternas.
E aí essa venda dessa imagem, essa exposição, acaba influenciando na construção de valores de quem está vendo, de quem está assistindo. Interfere de modo direto ou indireto na formação da identidade daquela pessoa. Então, se eu ouço dizer que negro é bandido, que negro é estruturado para assumir funções subalternas, no meu pensamento, isso é reforçado, isso é, como se diz, é naturalizado. Então, hoje em dia, nós estamos vendo, a partir de muitas brigas, muitas lutas, que, por exemplo, campanhas publicitárias, nós estamos vendo atualmente famílias compostas de pessoas negras. Mas, mesmo assim, é um avanço? É. Ainda bem que isso está acontecendo, mas ainda tem muito mais a ser mostrado, ainda há muito mais a ser apresentado à sociedade da capacidade do negro. Aí nós pensamos no dilema que o negro vive. Ele se vê, na verdade, sem lugar, porque ele não se reconhece, ele não se encaixa no padrão social, nem político, nem cultural do outro. Por sua vez, esse outro também o acha estranho, porque não o encaixa dentro do seu mundo. E aí esse negro ele acaba sendo silenciado, acaba sendo marginalizado, não no sentido de bandidagem, mas ele passa a viver à margem dessa sociedade. E assim, para a sociedade está uma harmonia, porque cada um está ocupando o seu lugar. E aí entra essa questão da tal democracia racial. Tá? E o que foi falado, que eu falei antes sobre o texto racismo, o negro fica no seu lugar, o branco fica no seu, vive em harmonia, automaticamente a paz está reinando. Mas a gente sabe que todo esse processo dificulta cada vez mais a ascensão do negro, porque funciona como barreira para o crescimento social e intelectual. Tem eu esqueci o nome da pessoa agora, que ela diz, eu gostei muito do vídeo, mas agora me fugiu o nome. E ela diz o seguinte, que o negro tem que provar 2 vezes mais que qualquer outra pessoa. Então, se eu estou numa função, eu tenho que ser mais capacitada, eu tenho que estar provando para as outras pessoas que eu sou competente, que eu sou mais do que ela espera. Perfeito. Patrícia Rangel, eu ouvi um termo muito interessante semana passada, que a pessoa usou o termo, é o peso da raça, né? Somos cobrados sempre pela excelência. Já que falamos sobre representatividade, falamos sobre representatividade ser ocupar os espaços, mas para ocupar os espaços é preciso abrir as portas para esses espaços, né? E uma dessas maneiras é através da educação. E tivemos importantes avanços na legislação brasileira educacional a partir de 2003 para abrir essas portas. Patrícia Souza, você poderia falar um pouco mais sobre isso para a gente? Sim, eu posso falar das leis, né, que competem essa inserção maior na educação da questão da história da África e dos africanos, né, que é a Lei 10.639, de 2003, que ela torna obrigatório o estudo da história da África e a história dos africanos e a luta dos negros no Brasil. E a cultura negra brasileira, então, na formação da sociedade também, e resgata a contribuição desse povo negro na área social, econômica, cultural, né, política, pertinentes à história do Brasil. Então, se essa lei foi criada, isso é muito emblemático, né? Todo o ganho que nós temos só vem a reforçar aquilo que a gente está discutindo aqui. Não temos uma democracia racial. Ponto. Né? Por quê? Para que a gente consiga ganhos significativos na sociedade, a gente tem um trabalho muito forte do movimento negro,
que antecede todas essas leis que foram criadas. Essas leis são frutos desse trabalho, dessa inserção, né? A própria possibilidade de eu, como uma mulher preta, ingressar numa universidade também é fruto de um trabalho do movimento negro que possibilitou mulheres como eu ter acessibilidade ao conhecimento, a vagas dentro de uma universidade. Então, assim, eu costumo estruturar, né, o antes e o depois dessa lei, né? Existia já uma indicação na LDB de 96 sobre a necessidade de tratar sobre a questão do negro, do afrodescendente, afro-brasileiro, né, da história, mas não era tão enfático, né? Então, a 10.639, ela coloca um marco ali, né, nessa mudança, e ela orienta uma série de outras mudanças que aconteceram na sociedade logo em seguida, né? Então, os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira, né, passam a ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, né, em especial nas áreas de educação artística, inicialmente, né, literatura e história brasileira. E aí, o que vem de mais, assim, de tão importante e significativo foi o reconhecimento, por exemplo, da figura de Zumbi, né? O calendário escolar incluiu o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, né? E, a partir de então, todo um currículo ele passa, né, ou pelo menos ele é obrigado a ser pensado a partir dessa perspectiva inclusiva da história do negro na sociedade, né? E um outro ganho também é a lei de cotas, né, que é a lei número 12.711 de 2012, né, que vem, né, incluir 50% das vagas das universidades e instituições federais de ensino para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e com renda familiar de até 1,5 salário mínimo. É interessante falar na lei de cotas, porque o último quesito, vamos dizer assim, né, em relação à cota é a cor da pele. Mesmo assim, né, se a gente for olhar as famílias, né, a grande quantidade de pessoas que está nessa faixa etária, que estudou em escola pública, que está nessa faixa etária de renda salarial, né, é composta por pessoas negras, né? Então, assim, observar como essa lei é estruturada é interessante para que a gente compreenda como é o processo de inclusão. Porque quando essa lei ela vem a ser colocada, em 2012, a UERJ, por exemplo, que é a universidade que eu considero, né, mais democrática do país, né, ela já tinha a sua lei de cotas, né, ela já tinha institucionalizado as cotas, já, né, acho que foi em 2003, se não me engano, né, a UERJ ela é pioneira aí, né, na institucionalização, junto com a Universidade de Brasília, se não me engano, que foi a primeira, mas aqui no estado do Rio de Janeiro, a UERJ é considerada uma universidade inclusiva e democrática exatamente por isso, né? Então, essa lei de cotas, ela coloca também, né, que em cada instituição federal de ensino superior, por exemplo, as vagas serão preenchidas por autodeclarados pretos, né? Pardos ou indígenas também, tá? Com proporção no mínimo igual a de pretos e pardos e indígenas que tem na unidade da federação, ou seja, no local aonde essa instituição está, né? Então, vamos supor, se ela coloca, né, como a Patrícia Rangel colocou, que nós somos 56%, né? A população negra já está aí a mais de 56%. E a lei, né, se ela for acompanhar isso, a gente não vai ter mais 50%, a gente vai ter 56%, né, das vagas das universidades, né? E outra questão interessante em relação a isso é falar, né, agora eu vou falar do meu lugar, do meu lugar de fala, vamos dizer assim, né, dizer e lembrar do grupo ao qual eu faço parte, que é o NEABI, do campus IFRJ Pinheiral, né? E o NEABI, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né, hoje NEABIs, na verdade, eles vêm também seguindo essa política de inserção da cultura negra, afro-brasileira, a necessidade de você ampliar o estudo, a discussão, os debates. E na instituição na qual eu faço parte, eu trago a referência a Abdias Nascimento exatamente com base nessa instituição. Ano passado e no início desse ano nós debatemos, formamos grupos de estudos,
falando, né, lendo esse livro que eu estou aqui usando como referência. Então, isso é muito importante. Isso é uma atitude antirracista. Chegar aqui e falar com vocês, né, preparar isso, me debrucei sobre o livro do Abdias Nascimento, eu estou lá dentro do coletivo, discutindo com os alunos, discutindo com o corpo técnico, discutindo com aqueles que estão disponíveis a discutir, tá? E isso é muito importante, o fortalecimento desses núcleos para fortalecer uma educação antirracista, tá? Bom, e no caso do NEABI, lá do IFRJ, ele foi fundado, acho que ele é uma lei de 2013, tá? E ele vem de encontro exatamente com esse movimento, né, que eu estou falando com vocês, que é o bojo dessas leis que vieram para poder tornar mais inclusivas as universidades e os espaços de poder, né? Vamos escurecer esses espaços de poder, né? Tem a lei também 12.990, de 2014, né, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento, né, dos cargos efetivos de empregos públicos, no âmbito da administração pública federal, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia, né, controladas pela União, ou seja, é para inserir o povo preto desses espaços, né? Por que eu digo isso? Né? Se eu for falar pela realidade, por exemplo, da minha instituição, eu acho que não dá para preencher, né, os 10 dedos da minha mão com professores pretos nessa instituição. Né? Falando de uma instituição pública, né, de pessoas pretas. Agora, a gente vai ter essa referência, né, referência de ocupação. Você está travando. Travando? Melhorou? Melhorou? A gente vai ter essa referência, essa representatividade ainda muito pautada por essa lei, se colocar assim, né? Então, os nossos ganhos são todos da lei e da base do movimento negro. Né? Então, essa lei vem de 2014, e aí você tem uma de cargos por pessoas negras, né? E eu acho que a mudança ela está aí, né? Ela vem gradativamente, né? Usando ali que os caminhos antirracistas dessa sociedade, né? Os caminhos eles têm que estar pautados, né? Exatamente no rompimento do racismo institucional, né? Do racismo estrutural. Esses são os caminhos que a gente tem aí para ser exatamente antirracista. Né? Ótimo. Tem uma pergunta sobre a lei 11.645. Patrícia Souza, tá mudo, Pati. Perdão, eu passei direto, né? Então, a 11.645 a que vai... Oi? Se você acredita no enfraquecimento dessa lei? Se eu acredito no enfraquecimento da lei 10.639 ou da 11.645? 11.645. Então, primeiro eu vou falar o que é a 11.645. A 11.645, ela vem para reforçar, né, ampliar também a necessidade do reconhecimento dos indígenas também. Né? Então, não só o reconhecimento da nossa matriz cultural africana, né, afro-brasileira, mas também indígena. Eu não acredito no enfraquecimento dessa lei. Eu acredito que a gente tem que assumir exatamente uma postura de fazer valer, né, essa lei nos espaços institucionais, nos espaços sociais. Né? Eu não acredito no enfraquecimento. Não sei se a pergunta, se ela tem mais algum desdobramento em relação a isso. O que seria esse enfraquecimento? Não, né? A princípio, só isso mesmo. Então, eu vou... Muito obrigada.
por essa brilhante explanação sobre as leis. E já que tocamos no assunto de cotas, né, Patrícia Rangel, você poderia falar um pouco sobre os impactos da cota, né, da legislação das cotas na população negra brasileira? Quando a gente fala de cotas raciais, não estamos pensando na questão da capacidade intelectual, nem dos brancos e nem dos negros, mas nós estamos falando sobre oportunidades. Djamila Ribeiro, ela comenta que enquanto o negro, ele precisa trabalhar para sustentar a sua família, outros ficam em casa focados no estudo, tempo de lazer, tempo de distração. Então, há uma diferença social muito grande. E aí, muitos deixam de participar ou de fazer cursos considerados privilegiados, como, por exemplo, medicina, por falta de tempo e por falta de dinheiro. Porque tempo ele tem que estar trabalhando para ajudar a família. E dinheiro, ele é um curso caro, e, além do mais, ele precisa trabalhar para manter esse curso. Então, nós uma coisa que eu quero lembrar é que está falando que o branco não trabalha. Não, não é isso. O branco, todo pobre, tá certo. Nem todo pobre é negro, mas a maioria dos negros são pobres. Então, a partir daí, a gente faz uma perspectiva da maioria. Outra questão também é a preocupação com as cotas raciais com relação aos brancos, de que os negros estão roubando as vagas que seriam desse grupo. Aí nós vamos pensar na posse dos espaços acadêmicos. Essa posse pelos brancos é uma questão histórica, porque os negros eles tiveram acesso à educação muito tempo depois que os brancos já ocupavam as carteiras educacionais muito tempo antes dos negros. A conquista pela educação é algo recente. Então, essa ideia de que o espaço é meu, não aceito que alguém entre e tome esse meu espaço, essa minha cadeira, é algo construído historicamente. É a questão estrutural mesmo, né? Já está na estrutura, na base, esses conceitos. Muito da questão do racismo, da questão do negro e branco, não é algo que é consciente, mas é algo que está inserido porque foi construído historicamente, foi passado de geração em geração. Então, a exclusão, antigamente, do negro não era uma exclusão simplesmente social, mas o negro ele era excluído devido à sua cor, devido à sua cor de pele. Não era porque ele era pobre, ele não tinha dinheiro, porque muitos negros tinham dinheiro, e às vezes até mais do que um branco, após a abolição. No entanto, a questão era a questão racial. As cotas é uma ação afirmativa com caráter emergencial e transitório, com o objetivo de alterar esse contexto histórico que vem sido trazido do passado. A educação com as cotas, ela também possibilita uma democratização do ensino, dá subsídios para que se discuta sobre igualdade racial, qualifica profissionais para que possam disputar igualmente empregos, carreiras e tudo mais. Então, de certa maneira, as cotas elas são um procedimento, é uma ação que vai refletir no futuro no progresso do país.
Muito obrigada, Patrícia Rangel, pela perfeita colocação. Agora o Rodrigo vai fazer a pergunta, né? Tem várias perguntas para vocês, do pessoal que está assistindo a live. Muito obrigada, galera, por essa interação maravilhosa. Alda, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Claro, à vontade. Eu falei sobre o peso de ser 2 vezes melhor. É um vídeo do YouTube da Gabi Oliveira. Depois eu passo o link para vocês postarem lá na página, tá bom? Tá, eu sei qual é, eu assisti também. Ok, Patrícia. Patrícia, foi lindo, foi lindo. Vocês não têm ideia de como tá lindo os comentários aqui. É só elogio a Patrícia Souza, é só elogio a Patrícia Rangel. É uma galera conversando entre si também, tá lindo aqui, sabe? Teve uma menina que falou que sofreu racismo quando foi no shopping, a outra pessoa mandou um beijo para ela. Tá lindo, tá acolhedor, tá gostoso de ver, sabe? A Sônia falou que vai fazer a dinâmica, Patrícia. A dinâmica que você fez com a gente, ela falou que vai fazer na sala de aula para os alunos dela. Foi bem bacana. Pediram para avisar que vai ter live da Patrícia Souza na quinta-feira também. Sim, tem mais GDU. Patrícia gostou, né, Patrícia? Passando quase 20 horas na frente do computador, 4 horas de sono. Mas... Pois é. Patrícia, aí eu vou começar com a pergunta com você, tá, Patrícia Souza? Tá bom. Mandaram uma pergunta aqui. Patrícia Souza, você acredita que a miscigenação do povo brasileiro atrapalha o reconhecimento da negritude e dificulta os movimentos sociais da negritude? Nossa, complexo. Eu acho que a miscigenação atrapalha. Olha, como um plano político, a miscigenação ela foi exatamente pensada para embranquecer a população, né? E como forma de apagar e silenciar as origens, a cultura da nossa população. Só que a gente não tem como, por exemplo, pensar assim, como a maioria das pessoas, por exemplo, europeias, de origem europeia, né, que podem ter o seu caminho de volta, né? Se não der certo aqui, eu vou para o meu país de origem, eu tenho como ingressar nesse país. Para nós, povo preto, a gente não tem essa possibilidade, né? Aí existem grupos, né, que discutem essa questão da miscigenação e tal. E, assim, eu indico também a leitura de Kabengele Munanga, não sei se estou falando corretamente, né, mas Kabengele Munanga, tá? Depois eu peço o pessoal do projeto para inserir na descrição, que ele vai exatamente discutir essa questão da miscigenação, do colorismo também, né, e, assim, é uma questão que eu lido no cotidiano. Por que eu lido no cotidiano? Porque quando a gente começa a trabalhar dentro do NEABI, por exemplo, com questões falando sobre identidade, e aí a gente fala da corporeidade, né, da representatividade, da cultura através do uso das roupas, através da música, através da capoeira, né, através do hip hop, do rap, né, que são representações negras atuais, né, onde a gente tem maior representatividade do povo negro atualmente, e aí as pessoas realmente se deparam, né, principalmente quando a gente começa a ter o entendimento e trabalhar essa questão da identidade, a gente começa a se deparar com essa questão. Será que eu sou preto? Qual é a minha cor, né? Será que eu posso me dizer, me definir? Né? Então, recentemente, vários alunos, né, chegam até mim, por exemplo, para falar sobre essa questão. Agora, se atrapalhou, como plano político, sim. Né? Como plano político, eu posso dizer que foi uma estratégia de silenciamento, né, de branqueamento da população. Não sei se contemplei, se respondi, mas é isso. Eu acho que sim. Agora tem uma pergunta para as duas Patrícias, né? Patrícia Rangel e Patrícia Souza. Gostaria que vocês comentassem a expressão latino-americanidade, que é usada em determinadas literaturas.
Essa expressão tem um cunho racista para além da territorialidade? Perde um pouco o referencial? Essa pergunta acho que é da Lourdes, né? Posso, Patrícia? Pode falar. Patrícia? Posso falar? Souza, pode. É bem interessante. É bem interessante ela perguntar isso, porque é mais um termo, né? Então, a gente pode falar latino-americanidade, você pode falar afro-brasileiro, você pode falar afrodiaspórico, né? Para todos os povos de origem africana que estão em outro território. Então, se você quiser utilizar a expressão, você pode utilizar, né? Então, assim, é uma escolha. Ou você pode se chamar afrodescendente, né? Então, existem várias determinações, denominações que podem ser utilizadas. Não creio que essa expressão tenha um cunho racista, não. Eu creio que é mais uma forma de você chamar os povos, nesse caso, os povos latinos, né, que têm origem africana. Deixa eu fazer um adentro, Rodrigo, deixa eu falar uma coisa. Quando a Patrícia Souza estava falando sobre a questão da miscigenação, eu estava pensando justamente sobre o branco brasileiro. Esse branco brasileiro, quando ele vai para a Europa ou ele vai para os Estados Unidos, ele não é o branco, ele é latino. Então, essa questão que a Patrícia comentou é justamente a localidade, né? Ele é latino, miscigenado. Ele não é branco europeu ou não é o branco americano. Só isso mesmo. Só um adendo. Isso é uma consequência de vivermos na periferia do capitalismo, né? O branco, ele é branco aqui. Fora do Brasil, ele não é mais branco. Exato. E sofre como negro. Exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, eu acho que foi do Leonardo essa pergunta. É necessário uma afirmação da negritude em geral antes de falarmos sobre a negritude e sua luta em termos de gênero? Repete, que eu não entendi a pergunta. Fala de novo. É necessário uma afirmação de negritude em geral antes de falarmos sobre negritude e a sua luta em termos de gênero? Preciso falar de gênero também antes? Patrícia, fala aí? Ou eu falo? Eu posso falar. Então fala, eu complemento. É uma questão que eu me deparei recentemente, né? Digo recentemente porque eu também trabalho no Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual, lá da instituição do IFRJ Campus Pinheiral, e, assim, fazendo as leituras em relação à questão de gênero, principalmente a questão da mulher preta, o feminismo tradicional, o feminismo branco, ele não nos contempla, né? Porque as nossas lutas são, assim, elas vão se encontrar em algum momento, né? Mas as lutas, as pautas das mulheres negras são diferentes das pautas das mulheres brancas. Então, assim, se eu fosse escalonar, né, em nível de importância, né, nesse racismo, ou na questão do gênero, eu acho que primeiro vem a questão de raça, né? Depois gênero e classe, né? São essas três vertentes aí que eu costumo estruturar para poder entender como é que essas coisas vão acontecer, né? Como é que esse racismo, como é que o sexismo, né, vai ser, como é que o machismo em si, né, ele é estruturado na nossa sociedade, eu escalono dessa maneira, né? Então, se ele coloca assim, se é necessária uma afirmação da negritude em geral, primeiro é a questão, né, de gênero, depois a questão, né, se é mulher, né, é homem, vamos dizer assim, né, numa fala muito, muito simples, né, mas assim, a questão da mulher negra, ela difere. Primeiro, então, a gente vai discutir, né, a questão do gênero, né, da mulher, depois da raça e da classe. A gente vai escalonar aí, tá? Não estou nem entrando em outras vertentes da discussão de gênero, tá? Só de uma forma mais simples mesmo. Ok. Tem uma
uma pergunta aqui, eu acho. Pelo salve, eu acredito que seja Ricardo Romão. Salve! Baseado nessa construção do imaginário racial, muito bem substanciado pela história contada por Patrícia Rangel, a história de Veríssimo. Podemos afirmar que a literatura infantil de Monteiro Lobato infectou o imaginário infantil? É uma questão muito polêmica. Há duas vertentes com relação à questão do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, na época em que ele escreveu, aquilo fazia parte da realidade dele. No momento atual, isso precisa ser desconstruído. No entanto, essas duas vertentes, elas têm os seus defensores. Eu não me aprofundei a respeito do Monteiro Lobato, então não tenho como falar muito a respeito. A única coisa que eu posso falar é justamente isso. Ele escreveu no tempo dele de escrita, era uma prática normal. As posições sociais eram aquelas. E a gente sabe que a literatura ela reflete a experiência do escritor. Então, naquele tempo não se discutia posições sociais do negro. E aí a vivência dele fez com que ele escrevesse as histórias colocando o negro em certas posições. Só que à medida que o tempo foi passando, nós estamos abrindo leques de possibilidade, nós estamos desconstruindo certos conceitos. Então, atualmente, quando ele coloca cada um no seu papel social, ele está reafirmando que a cozinheira é a negra, ele está reafirmando o papel social. Entendi. Complexo, hein? Complexo. É bem complexo. Mais uma pergunta aqui. Gente, vocês não têm... Oi, fala. Oi. Não, é uma questão não, só... questionada, muito complexa. Há duas vertentes de conceito com relação a Monteiro Lobato. Aí entra aquela questão, vale a pena desconstruir? Algumas pessoas acham que aquele imaginário não está carregado de preconceito, racismo. Então, é algo realmente para se estudar. E eu, nesse ponto, eu não me aprofundei ainda, mas pretendo. Vocês não têm ideia de quantas perguntas estão aparecendo. O que vocês acham de outras etnias ou raças que combatem o racismo, especialmente contra os negros? A pergunta é para as duas. Ou para as três. Fala, Alda, fala, que você falou pouco. O que eu falo quando é pergunta. Cara, primeiro é essencial, né? Porque o racismo não é coisa de negro, ele não foi inventado pelos negros, né? Então, né, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, nesse contexto, eu acho que é importantíssimo, né, essa luta, o combate como aliado, principalmente perpassando pela educação, não só pela educação, mas também defendendo as estruturas, né, que garantem o acesso do negro, né, a oportunidades mais igualitárias, desde defender o SUS, a universidade pública, até a política de cotas, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Vou passar agora para as Patrícias, porque elas que são o foco. Patrícia, eu posso falar? Claro! Claro. Eu tô aqui para te ouvir. Lindo. O que acontece? Toda colaboração é útil. É claro que o negro ele vai saber a dor que ele sente, mas o papel. Deixa eu apagar e reformular a minha fala. O local em que ele se encontra, todo o processo que ele passou sofrendo racismo, toda a experiência de vida dele, ele vai falar
de uma maneira, porque ele está sofrendo. No entanto, nós temos visões de outras pessoas. O branco ele não vai saber o que o negro sentiu na pele, mas ele, do lugar de fala dele, ele vai poder fazer uma análise, fazer um panorama e contribuir para que essa questão de racismo acabe, mude, que sofra modificações no pensamento das pessoas. Então, todos têm que colaborar, não é uma coisa só do negro, uma coisa só do branco ou do asiático, mas todos precisam participar dessa luta antirracista. Patrícia Souza. Perfeita explanação da Patrícia Rangel. Eu também acredito que a luta antirracista é uma luta de todos, né? E é importante, como eu falei no início, para você construir uma narrativa antirracista, para você pensar numa educação antirracista, numa sociedade nesse viés, você tem, primeiramente, né, o povo branco, vamos dizer assim, reconhecer o seu privilégio. Então, volto a afirmar isso, reconhecer o privilégio e se debruçar sobre quem produziu esse conhecimento, sobre os conhecimentos produzidos a partir da narrativa criada pelo movimento negro, né, do conhecimento que é propagado pelas pessoas que estão escrevendo, que estão falando sobre isso, né, mas essas pessoas precisam sentar e construir uma narrativa antirracista. Elas não podem esperar que eu, ou a Patrícia Rangel, ou a Alda, fiquemos o tempo todo, né, falando sobre racismo no lugar dessas pessoas. Essas pessoas precisam admitir que elas também têm uma grande responsabilidade e que essa responsabilidade é uma herança, muitas vezes utilizadas em forma de privilégio dentro da sociedade. Precisa sair do discurso bonito e ir para a prática. Porque Sim. enquanto está bonitinho, está falando bonitinho, está tudo bem. Mas no momento em que a pessoa começa a ocupar os espaços que ela, que discursa, possui, ela não quer dividir. E aí entra essa problemática muito grande. Verdade, concordo. Patrícias, vocês não têm ideia da loucura que está aqui, chovendo pergunta uma atrás da outra. Olha só. Vai ter que fazer a segunda parte. Segunda parte, com certeza. Com certeza. Patrícia Rangel já topou, Patrícia Souza. Faz assim pra gente. Olha só, tem mais uma perguntinha aqui. E aí a Alda vai separar uma última para a gente encerrar. Mas eu vou fazer essa perguntinha aqui, que é para as duas. Patrícia Souza e Patrícia Rangel. Vocês acreditam na máxima? A equiparação salarial é um dos caminhos de combate ao racismo? Quer falar, Patrícia? Pode falar. É um caminho, porque há uma diferença. Os cargos são ocupados, mas o negro ele sempre vai estar considerado inferior, inclusive na questão salarial. Então, é um caminho. Eu sou a favor da igualdade sempre. Igualdade, se o branco ele recebe X, o negro tem que receber X. Se ele não quiser receber X, é a opção dele, mas que as coisas precisam ser iguais. Porque a gente, às vezes, chega e fala assim, tem que ser assim, assado e cozido. Na verdade, nós temos que ter consciência do que realmente nós estamos querendo. Aí entra a questão do empoderamento. O empoderamento é você tomar as rédeas da sua vida e aí você toma as decisões não porque o outro definiu isso, mas porque você conscientemente aceitou tal situação ou então conscientemente aceitou tal salário. Então, você ser contratado e receber menos como uma imposição, isso totalmente errado. No momento que há uma negociação, não estou dizendo que você vai receber menos, mas uma negociação que também o branco passará, aí é outra história.
A questão toda é, toda atitude que a pessoa tomar, ela precisa fazer consciente e não por imposição do outro. E isso envolve a questão do negro. Eu, por exemplo, uma coisa que é muito comum, a negra, quando ela vai trabalhar na recepção, existe um padrão. Você tem que estar assim, assado, cozido. Gostei dessa frase, né? Assim, assado, cozido. Tem que estar nos moldes, nos padrões que aquela empresa deseja. Geralmente é um padrão similar à recepcionista branca. E aí, você submeter a um procedimento que é obrigado é algo que, nesse caso, você está tendo seus direitos negados. No momento em que você se comporta consciente dos seus atos, você está empoderada. Coisa mais linda são essas mulheres que chegando, usam as roupas, roupas afro, eu acho lindo, por sinal. Esqueci o nome do negócio que tá na cabeça. Turbante. Me ajuda aí. Turbante, as tranças. Então, isso é empoderamento. Você faz o que você tem consciência de que você está fazendo. Vai. Então, eu acho, a pergunta inicial foi em relação à equiparação salarial, não é isso? Sim, eu acho importante. Acabei indo para o outro lado. Eu acho importante a equiparação salarial, sim, né? Se existe uma diferenciação salarial, né, obviamente pautada na cor da pele do indivíduo, né, significa alguma coisa, significa que nós estamos lidando com racismo institucional, estrutural, né? Então, a equiparação salarial seria uma forma também de você eliminar, né, essas diferenças que são baseadas na estrutura racista da sociedade. Só para acrescentar um dado, eu não estou com a tabela aqui, não vou achar no meu computador, mas quando a gente coloca a questão da salarial, né, você tem homens brancos, mulheres brancas, depois homens negros e, por último, as mulheres negras. E quando você tem cargos de liderança, né, quanto maior o cargo de liderança, você tem a predominância deles serem ocupados por homens brancos, né? Então, a mulher negra, então, ela está ali bem na base da pirâmide quando se trata de salários e de ascensão profissional. Tinha como eu abrir a boca nessa live? Não tinha. Essas mulheres maravilhosas aqui, eu só aprendo com vocês. Patrícias, vou fazer a nossa última perguntinha de hoje, porque já vai dar 1h30 de live, essa live maravilhosa, mas vamos lá. A pergunta foi da Lúcia, é a seguinte. Patrícias, diante do cenário histórico-social, no qual se pauta toda a formação do povo brasileiro, o racismo reverso constitui equívoco interpretativo ou ele efetivamente existe? Você curta e direta. Não existe. Não existe racismo reverso. Não fomos nós que criamos o racismo. O racismo é uma construção eurocêntrica feita para desumanizar os povos de origem negra. Ponto. Não existe. Não existe. Parafraseando o professor Silvio Almeida, já começa o equívoco, né? Se é reverso, já tem alguma coisa errada. Se é o racismo ao contrário, aí já está errado. Né? Patrícia Rangel. Concordo com a Patrícia Souza, não existe. A posição é diferente. O branco ele não vai sofrer racismo, porque ele ainda está numa posição privilegiada. Ele está sofrendo uma discriminação, talvez, mas racismo ele não está, porque a questão não é a pele, ele não passa pelo que o negro passa, quando vai procurar trabalho, quando entra numa loja e é seguido, isso ele não sofre.
Então, não existe. É sempre bom lembrar que o racismo é uma construção histórica, tá? Ele começa lá muitos séculos antes e ele sempre é direcionado para os povos que não têm características eurocêntricas. Então, aí a gente já responde historicamente que não há possibilidade nenhuma do racismo reverso quando os brancos sempre estiveram na posição de poder, né? De favorecimento ali econômico. E também... Continua. Vai, continua. Não, e também né, essa questão, e não só isso, né? O branco ele tem uma relação de privilégio, né? E racismo ele é preconceito, faz uma imagem do negro e por isso vem para julgamentos, daí vem a discriminação, para depois vir a segregação, né? Que a segregação ela pode ser espacial, mesmo física, ou pode ser segregação pelo racismo institucional, ou se a população que está ali condicionada à periferia, à pobreza, por questões históricas e desigualdade social e econômica do país. Eu só ia dizer que eu vou aproveitar o seu gancho para começar a encerrar a nossa live maravilhosa, para dizer que na semana que vem nós vamos ter um professor de história aqui, né, que acabou de se formar como doutor em história antiga e vai estar aqui falando sobre esses dados históricos para a gente aqui, né? E eu queria muito agradecer a vocês, meninas, dizer que a galera já está pedindo aqui hashtag segunda parte, por favor. Eu também quero, todo mundo quer. Então é isso, gente. Obrigado. Eu queria dica de vocês, o que a gente pode ler. O Douglas Santos pediu logo no início da live dicas de quem que a gente pode ler, né? Mas são tantas perguntas. Fica aí. O que a gente pode ler? Patrícia e Alda, o que a gente pode ler? Espera, vou pegar o livro. Peraí. Ô, Miguel. Gente, olha só, não precisa correr para anotar, não, tá? Eu vou deixar para vocês, já tá prontinho, é só terminar a live. Lá perto do computador. Esse aqui, ó, para quem é professor é ótimo, para quem é professor e para quem tem filho adolescente, tá? Para quem quer dar para aquele parente sem noção, ó, pode dar, é bem simples, direto e perfeito. O racismo explicado aos meus filhos, por Ney Lopes. Pegou, Miguel? Tem essa coleçãozinha aqui, né, que é uma coleção chamada de Feminismos Plurais. Esse aqui, em especial, é da Carla Cotirene, que fala sobre interseccionalidade, né, que é um termo que vem do direito, mas que nós podemos nos apropriar exatamente, principalmente, quem vai falar sobre a questão do feminismo negro. Né? Então, assim, é um livro excelente. Tem mais um. Tem os livros do Kabengele Munanga também. Tem esse aqui, que eu gostei muito desse livro, eu estou terminando, o Movimento Negro Educador. Então, ele é excelente. A Nilma Lino Gomes, maravilhosa. E aí vem, essa é um trabalho de pós-doutorado, tá? Aqui ela foi orientada pelo Boaventura de Souza Santos. Então é o livro. Tem também Sueli Carneiro, a tese da Sueli Carneiro, que está disponível online também. Né? Então, tem muita coisa que pode ser... o próprio Silvio Almeida, que está nessa coleção aqui, né? Assim como é uma coleção... Silvio Almeida também está no YouTube, tá? Joguem Silvio Almeida lá, que dá até para usar na sala de aula. E por aí vai. Eu vou fazer propaganda do livro escrito por mim, por Cristina da Conceição. Do batuque do samba ao batuque do funk. Vai falar da cultura negra. Falando do samba e falando do funk. Por falar nisso, já quero uma live, tá? Sobre isso. Vai ser interessante. Já quero. Pessoal, o Romão também indicou aqui, o Ricardo Romão, um livro chamado Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Muito bom também. A Lourdes está indicando o racismo e o negro no Brasil, questões para psicanálise, de Noemi Mortes. Também tem o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, né, que foi indicado pela Paty Rangel antes. Acho que é só esse mesmo que tinha faltado. É isso aí. Tem bastante coisa também no
na Netflix pra gente ver, bastante série, né? Olhos que Condenam, tá aí. Como é que é o nome daquela outra? Gente, é isso. Muito obrigado. Já passou, já estourou as lives. A gente vai colocar as listas de todo mundo, tá? As listas de todas as indicações. E é isso. Obrigado, Patrícia Rangel. Obrigado, Patrícia Souza. Obrigado, Alda da Mata. Pelo convite. Amei. Não sou da Mata, não. Alda Mata. Obrigado, meninas. Obrigado, pessoal, por ter assistido. Obrigada. Obrigada, gente. Valeu pelo convite.